Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa sobre gramática. Hoje nós vamos estar falando sobre o acordo ortográfico, sobre não somente sobre o acordo ortográfico, mas também sobre as principais mudanças que ocorreram e que estão, no caso, firmadas até hoje com essa colocação do novo acordo. Nós vamos estar vendo também sobre as principais mudanças que ocorreram no alfabeto durante o período desse acordo ortográfico e nós vamos ver também sobre o uso do trema. Ok? Pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje da seguinte forma, vendo que o acordo ortográfico ele, ele é um documento muito importante. Ele é muito importante principalmente para diversas áreas. Nesse caso, nós podemos observar muito bem que a gramática e a língua, a gramática e a língua estão em todos os lugares. Num anúncio publicado, numa propaganda feita, nós podemos observar que a colocação de cada uma das palavras está distribuída em cada um dos lugares que nós andamos pela rua, que nós vamos aí de um lado para o outro. Nós percebemos que a presença da escrita, da comunicação e da oralidade são três itens que são necessários para o nosso dia a dia. Inclusive, a forma da escrita. A escrita é o que define o padrão correto da gramática. A língua ela é uma das estruturas que, que necessita da escrita. E no caso a escrita, a língua não teria os seus dois lados, não teria a sua prática e não teria a sua teoria. Né? Podemos ver aqui que a maioria das situações, a maioria das nossas palavras feitas, tiveram um modelamento com um novo acordo. Várias palavras que estão no nosso vocabulário foram modeladas através desse novo acordo. O objetivo que esse novo acordo tem continua até hoje seria a unificação ortográfica entre cada país, né? Entre Portugal, Brasil, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, Príncipe e Timor-Leste. Países que estabeleceram uma união ortográfica, mas não por meio de uma coisa em comum, como no caso é um tratado sobre a definição de algo, mas que fizeram um entrelaçamento de um item importante para a sociedade, que é muito valorizado pela sociedade, que é, no caso, a escrita e o modo de fala. Né? Nesse próximo tópico agora, nós vamos estar olhando cada um dos passatempos que ocorreram ao longo do período do ortográfico. Não somente teve esse, não somente tem esse que nós estamos utilizando até hoje, mas também tiveram outros acordos que ocorreram em outros tempos. Momentos muito mais antigos, antes de 1800, por volta de 1800, ali, vários acordos ocorreram ao longo dos tempos. Inclusive, temos listados aqui alguns marcos importantes na trajetória do acordo ortográfico que modificou muito a história. E esses acontecimentos ocorreram ao longo da pré-definição e da escala que foram ocorridos no meio do período da história. Temos ali, por exemplo, o ano de 1911. Dentro do ano de 1911 ocorreram as diferenças gráficas entre Brasil e Portugal. Nesse tipo de ano, as diferenças da grafia da língua utilizada pelo Brasil e pelo Portugal começaram em 1911, quando o país lusitano passou pela primeira reforma ortográfica. A reformulação não foi extensa no Brasil. Dentre essa questão, Portugal e Brasil começaram a ter diferenças sobre a situação gramatical. Eles começaram a ter ideias separadas relacionadas propriamente a, a uma ideia que defendia a outra, mas também uma que defendia, a que era defendida, não defendia a outra.
Brasil e Portugal ficaram nisso por muito tempo, né? E chegando ali, nós temos o ano de 1931, onde tiveram diversas tentativas de minimizar a questão, né? De minimizar esse tipo de questão. Diversas tentativas questionadas que foram redutivas. Essas questões redutivas, elas ocorreram nesse ano, porque com essas diferenças que tiveram entre esses dois grandes países, que é Brasil e Portugal, o restante dos países, das pessoas, né, dos representantes de patente mais alta, começaram a ficar preocupados com essa discussão que eles estavam tendo. Começaram a pensar que provavelmente mais para frente, nas gerações que viriam, não teria como estar pegando e estar colocando em rap aquilo que ficaria por vir. Né? No caso ali, Brasil e Portugal ficariam nessa briga, ficariam nesse troca-troca de ideias e não chegariam num ponto correto, não chegariam no ponto final. E acabaram pegando e ficando ali. Ficaram ali por muito tempo até que nisso houveram-se várias tentativas para poder tentar reduzir esse número grande de discussão. Né? Nesse tipo de momentos, representantes da Academia Brasileira de Letras e da Academia de Ciências de Lisboa, né, passaram a discutir a unificação dos sistemas ortográficos. Começaram a discutir sobre esse tipo de situação. A unificação ortográfica era o que mantinha todos os países representados. E se aquilo não fosse chegado a um ponto, não haveria como estar estabelecendo uma situação concreta para poder estar pegando e estar definindo ali mesmo. Né? Nesses períodos, as coisas acabaram complicando muito mais ainda por cima. Temos aí em 1943, que foi o período da Convenção Ortográfica Luso-Brasileira. Né? Nesse tipo de período, representantes voltaram a discutir o assunto novamente em 1943, quando teve a aparição dessa nova Convenção Ortográfica Luso-Brasileira. Como foi o primeiro, foi também a primeira, esse também não surtiu o efeito desejado e somente Portugal aderiu a novas regras. Por essa briga, eles começaram a pegar, né, pegaram as ideias aí, começaram a pegar, verificaram as ideias de cada um dos lados, verificaram de um país não estava bom, pegava o outro e analisava que brasileiros não estavam conseguindo entender aquilo que era passado a eles através da nova decisão do acordo, e eles pegavam e contrariavam as pessoas que sabiam. Os cientistas não conseguiam desenvolver aquilo que eles tinham tentado desenvolver para poder chegar, né, um pouco mais à frente e finalizar com seus estudos. Né? E também, pessoal, com o passar do tempo, né, as pessoas começaram a considerar, no caso, o modo de escrever, o modo de falar, com o modo que as pessoas falavam e como as pessoas escreviam, era aquilo. Eles pegavam e consideravam aquilo. E por eles terem considerado aquilo, consideravam só por meio disso, por meio daquilo, tocavam naquela mesma tecla e permaneciam ali, para poder pegar e finalizar com aquele tipo de estudo. Porque era um estudo que estava bem difícil de tentar pegar e dar continuidade. Para eles ali seria bem complicado ficar pegando e ficar travando no mesmo estudo. Sendo que, no caso, a sociedade que não conseguia compreender muito bem o que eles estavam tentando fazer, já estava pegando e ficava empurrando para eles. Né? Bem, pessoal, vamos mudar agora de assunto. Vamos passar agora para as questões, né, de mudanças do novo acordo ortográfico. Né? Não somente quando esse acordo chegou, que no caso aí causou essa revolta aí entre a comunidade e entre a ciência, mas também juntamente com essa ciência, ela trouxe várias definições. Eu listei aqui, pessoal, algumas questões aqui que falam sobre as mudanças que ocorreram e foram definidas pela sociedade portuguesa, juntamente com a Convenção Ortográfica e com a Academia Nacional de Ciências e Letras. Temos o primeiro tópico ali com as consoantes C, D, B, E, N, E. No caso ali, são consoantes que aparecem em palavras que tem aquela letra ali muda.
né? Por exemplo, ali, a palavra ótimo. A palavra ótimo, ela antes tinha o P, ela era pronunciada ótimo. Ela antes ela era óptimo, né? Agora, no caso, o P foi retirado e então fica ótimo, né? Já no caso ali da palavra compacto, continua sendo compacto, ou seja, é aquela questão que eu tinha falado, que eu tinha comentado no slide anterior, porque no caso eles procuravam em manter a Olá, peço pronúncia. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Em manter a pronúncia e a escrita das palavras. Neste caso aqui, com a nova imposição do acordo ortográfico, as palavras elas foram, no caso aí, revistas, e palavras que tinham consoantes mudas, no caso aí, que já seriam pronunciadas, e já foram pronunciadas aí, palavras que já são pronunciadas mudas, então elas não permaneceriam, porque depois de serem difíceis até aí. Agora, palavras que tinham essas consoantes mudas, elas foram, que eram consoantes mudas, mas não eram pronunciadas, elas foram removidas, elas foram alteradas. E é no caso ali o exemplo da nossa palavra ótimo. Antes do ortográfico, as pessoas não pronunciavam óptimo, as pessoas pronunciavam ótimo. Então, ficou assim ótimo. Agora, a próxima palavra que é compacto, no caso aí, as pessoas pegaram e continuaram falando. Essa palavra aí, as pessoas pegavam, falavam, continuavam falando e não deixavam de falar. Era uma palavra bem pronunciada. O próximo ponto seria a questão da acentuação gráfica, que é quando o acento deixa de permanecer em certas palavras oxítonas e paroxítonas. Tem palavras no nosso vocabulário que tinham, né, no caso aí, que tinham, né, o acento em certas palavras. Principalmente essas palavras eram paroxítonas. A maioria delas são paroxítonas. É o exemplo aí da nossa palavra assembleia. A palavra assembleia, no caso aí, essa palavra confunde muita gente. Antes da imposição do novo acordo, a palavra assembleia, ela tinha um acento. Ela continua sendo paroxítona. Ela continua sendo paroxítona. Só que, nesse caso, ela não é paroxítona. Ela continua sendo paroxítona, só que na escrita ela altera. Ela não parece ser paroxítona na escrita, mas na oralidade ela é paroxítona. Então, no caso aí, fica assembleia. No caso aí, retirando o acento ou mantendo o acento, não faz nenhuma diferença na pronúncia. Mas faz muita diferença na questão da escrita. Né? E nisso, no caso, foi alterado aí. Foi alterado esse tipo de questão. Vamos tratar agora sobre uma regra, né, que foi também modificada não somente, né, nas normas das palavras, mas também em uma classe de palavras que a gente conhece muito, que seria, no caso, o alfabeto. No caso aí, pessoas acham, né, que o alfabeto sempre passou a ter 26 letras. Isso daí nunca aconteceu. Começou a acontecer depois da imposição do novo acordo ortográfico. Quando ele chegou, aí teve aí essa consideração que eles fizeram. Mas, antes do período do novo acordo, essas letras K, W, Y, elas eram utilizadas somente em situações reservadas. Elas só eram usadas
em situações comuns, como, por exemplo, o K indicava quilômetro, o Y indicava watts, né? Watts aí, né? De quantidade de energia, né? No caso, o Y era utilizado para somente formas matemáticas. Então, essas letras elas eram reservadas para certas situações e, de forma alguma, eram colocadas no alfabeto. Somente com a imposição do novo acordo que essas letras passaram a ser consideradas. Dentre isso, elas foram consideradas, né? Outra questão também é que, para alterar no alfabeto, é que também o acordo passa a permitir o uso de dígrafos e consoantes finais. Dígrafos, antes, no caso, aí, não era permitido no uso aí, no alfabeto, perante ao uso do alfabeto, né? Agora, no caso, elas começam a ser usadas, elas começaram a ser usadas, né? E especialmente são consoantes finais. Consoantes finais não são usados, né? Vamos voltar para outra questão. A primeira questão lá das letras, W e Y. As letras são utilizadas agora nos seguintes casos. Elas são utilizadas em nomes pessoais e derivados. Nomes de pessoas, nomes próprios, eles são utilizados. Elas só são utilizadas, são chamadas de antropônimos. Elas só são usadas em situações de nomenclatura. Ela só é usada dentro desse contexto. Dentro de outro contexto, ela não é usada. Por exemplo, que é um nome aí, por exemplo, de Kelvin ou Calvin, né, que é um nome de uma marca aí. O W, por exemplo, é usado aí, por exemplo, na questão de Charles Darwin, né, que é usado aí. O Y é utilizado também em nomes também, por exemplo, o nome Yuri, né? A pessoa tem, por ver aí, se encontra hoje em dia mais Yuri com Y, né? Tem mais Yuri com aí, né? E Yuri. Nessas questões, essas três letras elas pararam de ser consideradas oficiais e voltaram logicamente para o alfabeto. Antes elas tinham 26 letras, agora antes elas tinham 23 letras. Aí agora essas três que foram adicionadas, elas são, no caso, mais 3 letras adicionais, né? A outra questão no caso aí, sobre as 3 letras é que elas podem ser usadas para nomes e locais derivados, né, que podem ser chamados aí de topônimos, né? Lugares aí, certos lugares aí, elas podem ser usados aí. Okay? Também é recomendado também, no novo acordo, a adaptação toponímia na língua estrangeira, né? No caso aí, nós podemos estar utilizando aí, no caso aí, como nomes locais, as letras, né, no caso aí, foram adaptadas aí na forma estrangeira, né, no caso lá, por exemplo, no inglês. No inglês, cada uma das palavras são na língua deles. Na língua deles, você precisa estar pegando e estar adaptando corretamente de acordo com a biografia deles. Você tem que estar pegando e tem que ser adaptado de acordo com a biografia deles, né? Pessoal, o nosso último tópico é o trema, né? O trema aí, acho que pouca gente conhece, né? Mas são aqueles 2 pontinhos que antes, talvez algum de vocês tenham visto aqueles 2 pontinhos que ficam em cima da letra U, né? Aquilo ali é chamado de trema, ou diérese, né? Que é chamado aí. Ele foi um sinal muito usado antes do novo acordo, tá, pessoal? E de fato, ele foi considerado muito. Por isso que há algumas palavras que tem, né, no caso é a letra U, a maioria delas são pronunciadas com mais tonicidade. Chega até a parecer que a letra U, no caso, é mais tônica do que as demais sílabas na palavra, né? Esse sinal ele era a alternação do som de uma vogal ou a independência da vogal em relação à outra, né? Como eu já tinha citado aqui, ela tinha essa alternação, ela alternava o som ou ela mantinha provavelmente o som tônico, ou no caso aí, ela dava tonicidade com mais 2 palavras, mais 2 sílabas, e juntava, né? E no caso aquilo formava uma sílaba tônica, né? Ou no caso tinha uma referência, né? Tinha essa referência aí que no caso a sílaba gui, por exemplo, a sílaba gui no caso
O G e o I, no caso aí, são mais tônicos juntos. Ni, dependendo da palavra, fica mais tônico, né? Palavras atualmente devem ser escritas eloquentemente sem o uso desse sinal, né? Elas precisam ser escritas graficamente sem o uso desse sinal, porque seria considerado incorreto. Seria considerado de uma forma inadequada estar pegando e estar utilizando esse sinal na grafia, sendo que ele não é um sinal que deveria ser usado corretamente, né? Na gramática é totalmente errado. Ele era também, né, como eu já tinha comentado aqui, usado muito nas referências com U, né, que é o que, o que, o gui, por exemplo, né, era muito usado mesmo. Você percebia ele na maioria das situações. O trema é considerado em casos do uso de nomes próprios, derivados e estrangeiros que necessitam do sinal. Tem nomes mais indianos que fazem a utilização do trema, ou seja, o trema não é tão estancado assim, né? Mas nesse caso, ele é usado. Ele é usado poucas vezes, mas ele é mais usado em nomes diferentes, em nomes de outros lugares, em nomes de outros países, né, de outros cantos, que ele é mais usado. É difícil você encontrar o trema em um nome, né, uma palavra portuguesa, né, ou aportuguesada. Nenhuma das palavras aportuguesadas ou portuguesas você encontra tão frequentemente esse trema, né, porque ele só é usado assim em nomes de outros lugares, em nomes estrangeiros, né? A regra no caso é que ele foi no caso retirado porque não estaria sendo correto, né? Não estaria sendo correto aí usar ele, né? Estaria aí gramaticalmente errado fazer o uso dele, provavelmente na escrita. Na oralidade não faz tanta diferença, mas o que difere mesmo é na escrita. Bom, pessoal, muito obrigado pela aula de hoje. Tendo qualquer tipo de dúvida, podem usar o meu e-mail aí, podem mandando no e-mail falando sobre vocês, explicando qualquer dúvida com relação a uma aula ou conteúdo. Vocês podem estar pegando e estão procurando através desse e-mail aí. E aí, pessoal? Pessoal, até a próxima aula e até. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!